Olá! Aqui estão 14 fatos surpreendentes que a National Geographic compartilhou conosco. Você sabe, nós humanos podemos saber bastante sobre o mundo, mas ainda existem muitas questões sem resposta. O que há no topo das pirâmides no Egito? O deserto do Saara pode se transformar em uma floresta verdejante? Uau, isso seria legal! A National Geographic forneceu respostas para as suas perguntas mais importantes. Você não consegue nem imaginar algumas das coisas que desconhece sobre o mundo. Depois de assistir a este vídeo, você poderá impressionar todos os seus amigos com esses fatos inacreditáveis. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. 1. O que existe no topo das antigas pirâmides egípcias? As antigas pirâmides do Egito são altas, algumas chegam a impressionantes 146 metros. Então é muito difícil dar uma boa olhada no topo dessas coisas. Quer adivinhar o que existe lá em cima? Não é uma estrela. Elas não são árvores de Natal. As pirâmides são tumbas que abrigam faraós antigos. Os cientistas descobriram a pedra Bem-Bem, que uma vez ficava no topo da pirâmide de Amenemhat III, por volta de 1840 a.C., no Templo de Fênix. No Egito, a Fênix era considerada capaz de criar e ressuscitar. Por isso, não é surpresa que este símbolo estivesse no topo desta pirâmide em uma oração, pedindo para o faraó voltar à vida novamente. Minha pergunta: será que essa oração funcionou? 2. Isso é um canário de uma cor diferente. Você já comeu algo picante e suas bochechas ficaram vermelhas? Bem, os canários podem mudar de cor depois de comerem pimenta. Graças a um pigmento especial nas asas, eles podem mudar de cor dependendo do que comem. Os canários amarelos, por exemplo, podem comer pimentas vermelhas e ficar laranjas ou vermelhos. Você também já deve ter notado que as penas dos canários exibem diferentes tons de cor depois de ficarem ao sol. Eu me pergunto o que aconteceria se você os alimentasse com mirtilos. 3. O Vaticano proibiu cópias de uma certa canção. Se o Vaticano tivesse uma música tema, qual seria? Bem, eu sugiro o Rag do Vaticano, por Tom Lehrer, ou o Papa é Pop dos Engenheiros do Havaí. Agora, essa é uma pergunta intrigante. Se o Vaticano não tem uma música tema, ele tem uma peça especial que era apresentada uma vez por ano e foi mantida em segredo por quase 150 anos. Ninguém tinha autorização nem para escrevê-la. Mas um dia, com apenas 14 anos, o jovem Mozart ouviu a música e escreveu a partitura de ouvido. Quando os representantes do Vaticano ficaram sabendo sobre o que o jovem artista tinha feito, em vez de raiva, ficaram chocados com a exatidão de seu ouvido. A música foi executada quase perfeitamente. Mozart recebeu um prêmio chamado a Ordem da Espora de Ouro pelo Papa. Ah, Mozart, que rebelde você era! Então, onde podemos ouvir essa música? 4. Padrões cruzados no mar. Não é um grande jogo de damas. Essas formas quadradas que aparecem no oceano são conhecidas como mar cruzado. Acontece quando dois sistemas de ondas ocorrem no oceano em ângulos oblíquos ou inclinados. Mas esse padrão é apenas bonito de longe. Se você estivesse por ali, nesse cruzamento de ondas, ficaria preso. Eles podem até mesmo fazer com que os barcos virem de cabeça para baixo. 5. Alguém quebrou a barba de uma máscara egípcia antiga em um museu. Você acha que está tendo um dia ruim no trabalho? Em 2014, um funcionário do Museu Egípcio quebrou a barba da máscara funerária de Tutankhamon. Eu fiz isso? Ele tentou colar de volta, o que estragou ainda mais o artefato. A antiga máscara egípcia foi descoberta em 1922 e é considerada um dos 10 símbolos mais importantes da nossa civilização. Apesar dessa pequena confusão ter ocorrido em 2014, o problema da cola só foi descoberto em 2016 por historiadores, que agora estão tentando resolver essa encrenca. 6. Orquídeas são plantas do diabo. Estas lindas flores são amaldiçoadas? Não, elas só parecem. Esta flor das florestas da Colômbia recebe o apelido de Orquídea do Diabo, graças à aparência assustadora de um rosto com chifres e olhos vermelhos no meio. Se você quiser colocar uma dessas criaturinhas no seu próximo arranjo, terá que esperar por um longo tempo. É impossível comprá-las em floriculturas normais,
porque elas não só crescem em condições especiais, mas também são consideradas ameaçadas de extinção. 7. Um arco-íris sem cores. Como você imagina um arco-íris? Muitas cores lindas, certo? Você pode se decepcionar ao ver esse arco de neblina, que parece um arco-íris todo branco. O arco de neblina é um fenômeno raro que aparece nos dias de neblina, daí o nome. Você pode vê-lo somente se houver pequenas gotas de água, de 0,05 milímetro, e ficar de frente para o nevoeiro com as costas voltadas para o sol. Você pode até identificar um deles ao luar, é chamado de Arco da Lua. Quem poderia pensar? 8. O GPS é realmente gratuito? Você não paga para usar o GPS no telefone quando procura o Starbucks mais próximo. Mas o governo dos Estados Unidos gasta 750 milhões de dólares por ano para manter os 24 satélites que utiliza. Isso implica em cerca de 2 milhões de dólares por dia. Embora o governo diga que não lucra com o GPS, o sistema é imperativo quando se trata de evitar catástrofes, como grandes tempestades. 9. Você pode mudar de cidade, na Rússia, sem mudar de casa. Você acha que sabe o nome da cidade em que vive? Bem, as pessoas que moram na Rússia podem não ser capazes de saber tanto assim. Isso porque algumas localidades russas mudam seus nomes com tanta frequência que os moradores podem morar em 3 cidades diferentes sem nunca terem se mudado. Uma pessoa pode viver em São Petersburgo um ano e em Petrogrado no próximo, sem que precisem mudar a caixa de correspondência. Bom, isso é bem mais fácil. 10. O cocô de pinguim é necessário para a sobrevivência. Ah, que maravilha! É um cocô de pinguim! Nunca ninguém me disse isso antes. Mas acredite ou não, algo tão nojento quanto o cocô de pinguim é crucial para manter o ecossistema da Antártida. Os elementos deste esterco ajudam as plantas a crescer em solo congelado. Até ajudam na sobrevivência dos animais. E nos últimos 5.000 anos, mais de 7 milhões de quilos do material garantiram a Antártica florescente. Uau, isso que é um cocô poderoso! 11. Abacates são tóxicos para todos, menos para os humanos. Quer você os use em preparações doces ou salgadas, é simplesmente impossível parar de comer abacates. No entanto, esta deliciosa fruta é incrivelmente tóxica para todos os animais. Cães e outros bichos, como cavalos e vacas, podem ficar muito doentes e até morrer se ingerirem partes de abacates. Isso ocorre porque as folhas de alimento contêm persina, o que pode levar à necrose nos músculos do coração e glândulas mamárias em determinadas espécies. Eu acho que isso significa mais guacamole para nós. 12. Na Islândia, assam pão com a ajuda de vulcões. Enquanto a maioria de nós usa fornos para cozinhar um pão delicioso, na Islândia, eles utilizam o que está naturalmente disponível para eles, o calor do vulcão. Uma das receitas de pão mais antigas do país é a de pão vulcânico, que requer que um pote de massa seja colocado no chão perto de um geyser por 24 horas. Como esse solo atinge mais de 104 graus Celsius, o pão assa. Só não se esqueça de adicionar muita manteiga para se livrar do sabor sulfúrico. E também, tome cuidado para não se queimar. 13. Bolas de gelo não são mito. Apesar de incrivelmente raras, existem bolas de gelo naturais. Elas se parecem com bolas perfeitas que apenas um humano poderia fabricar, mas se formam pela ação do vento. De alguma forma, ventos fortes são capazes de pegar a neve, enrolá-la em bolas redondas e ainda polir. Elas podem chegar a até 51 centímetros de diâmetro. Essas bolas de gelo foram vistas pela última vez na costa da península de Yamal, na Sibéria Ocidental, em 2016. Apenas uma outra forma da natureza chamará a atenção para sua astúcia. 14. O Saara nem sempre foi um deserto quente. Quando você pensa no Saara, imagina altas temperaturas e areias secas, certo? Bem, pode ser difícil entender, mas de acordo com Robert Corti, um pesquisador da Universidade Texas A&M, o Saara era uma região tropical há cerca de 6.000 anos. Como isso é possível, você pode perguntar? De acordo com Corti, algo chamado circulação de Hadley, circulação atmosférica tropical que se eleva ao redor do Equador, está relacionado a ventos subtropicais, cinturões de chuva e muito mais. Isso pode criar um clima semelhante ao do deserto.
onde ele fica sobre os subtrópicos. Isto é aparentemente o que fez com que o Saara passasse de um ambiente verdejante para um deserto. E a cada 23 mil anos, espera-se que o Saara se mova de um ambiente para o outro. Rapaz, eu nem posso esperar. Você está se sentindo um pouco mais inteligente agora? Que outras perguntas sobre o mundo você tem que permanecem sem resposta? Deixe sua resposta na seção de comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique do lado incrível!